Loja, 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 loja. Utilize o cupom PK20 para 20% de desconto em camisetas e moletons do PK. Loja, primeiro link na descrição. Olá, meus amigos da internet, sou eu, Matheus Neves, criador deste canal de conteúdo estranho, desenhista de furries e maior dramático da internet brasileira. Eu não sei se você é um ser pensante e percebeu que faço personagens nesse canal. Personagens estes que são estranhos e cheios de significados. Mas, o que seriam estes significados? E é sobre isso que nós vamos falar neste vídeo. Quem são os PKs e o que cada um significa. PK é basicamente uma persona minha, e assim como qualquer outro canal no YouTube, essa persona é mais extrovertida, animada e daquele tipo que quer agradar as pessoas. E isso leva ao motivo de o porquê eu faço vídeos. Eu me divirto fazendo vídeos, mas uma hora a gente acaba enjoando. E muita gente sempre pergunta por que eu mudo tanto de conteúdo todas as vezes. Calma que eu vou tentar dar uma explicada. Eu sempre via no Brasil vídeos que eu não achava interessante. E chegou um momento do meu canal que eu tava sentindo que eu também tava fazendo vídeos que não são interessantes. Então eu parei pra pensar e eu cheguei à conclusão. Por que eu não faço vídeos que eu gostaria de assistir? Foi o que eu fiz. Eu juntei elementos de diversos canais que eu assisto e tentei apropriar e moldar a minha maneira para construir a minha identidade baseado no que eu gosto de assistir. É meio complicado de explicar, mas eu acho que vai fazendo sentido ao longo que vai desenvolvendo a coisa. Mas os PKs, os esquisitos, eu comecei a fazer vários PKs para entrar num meio mais artístico. Muita gente assiste e fica assustado e realmente acha que eu sou daquele jeito. Mas não, é algo artístico. Eu criei eles para passar mensagens do que eu sinto ou acabei sentindo em algum determinado momento de uma forma mais entendível e que as pessoas pudessem se identificar. Tanto que todo vídeo que tem esses PKs tem uma moral, um significado no fundo. Eu não sei se vocês chegaram a entender. E é aí que chegamos nos outros PKs. Tudo começou com YouTube 2016, que foi um vídeo que eu fiz meio que pra mostrar a minha posição em relação ao cenário que a gente estava tendo, no qual eu via que muitos youtubers faziam vídeos que eles não queriam fazer porque aquilo dava visibilidade maior pra eles, e eu também tava sentindo que eu tava sendo afetado por isso, porque eu também sou um youtuber. Então eu fiz o que eu chamo de PK2. Fiz ele pra personificar aquele meu lado sincero, crítico e ao mesmo tempo pessimista, porque muitas vezes eu me sinto daquela maneira. Ele é um personagem que fala as coisas e não liga pro que os outros vão pensar, ele não se importa se ele vai magoar alguém, ele fala aquela sinceridade mais pessimista, sabe? E ele entra em conflito com o PK e eu achei muito interessante começar a fazer isso. Você não me manda calar a boca, Eu te mando calar a boca. ele veio principalmente pra ironizar o meu sentimento e a minha insatisfação em relação ao cenário que a gente tava. E acabou aprofundando pra outras coisas da vida. As insatisfações que eu sinto em relação à vida. Você vai fazer um vídeo sobre as músicas que você escuta, mas as pessoas não entendem o tipo de música que você escuta. Eu gosto bastante dele. Esse PK tem uma história engraçada. Eu fiz ele principalmente pra criticar os meus próprios inscritos. Não precisa ficar bravo que eu já vou explicar. Quando eu comecei a fazer esses vídeos com os personagens, eu notei que muita gente não entendeu o propósito deles. Era sempre perguntando se eu tinha depressão, se eu tava me sentindo mal, e eles queriam que eu voltasse a qualquer custo a ser quem eu era antes, com aquela felicidade forçada, entre outras coisas. E eu parei pra pensar, vocês querem que eu force uma felicidade? É isso que vocês querem? Foi aí que eu pensei em fazer um personagem que simbolizasse a forçação da felicidade. A pressão que o público causa no youtuber. Eu preciso ser feliz, eu sou feliz, as pessoas precisam ver que eu sou feliz. Vocês já pararam pra pensar que é meio chato isso? Eu não tô generalizando nada. Eu parei e fiquei pensando, as pessoas querem que eu force uma felicidade? Qual que é o problema delas? Tanto que esse personagem, ele é agitado, ele é todo elétrico. E a primeira vez que ele apareceu foi nos jogos mais satânicos, no qual eu queria mostrar para as pessoas os jogos que eu joguei e eu me sentia desconfortável. E esse personagem, ele veio muito a calhar nesse vídeo. Eu tenho par de All-Star vermelho, porque muitas pessoas que assistiram esse vídeo se sentiram desconfortáveis. E era isso que eu queria. Eu queria que vocês se sentissem desconfortáveis assistindo esse vídeo. Medo, insegurança e
desânimo. É basicamente a descrição desse PK. O primeiro vídeo que esse PK que eu chamo de PK4 apareceu é um que se chama O que é o medo, no qual eu fiz para mostrar a minha versão do que é sentir medo. E esse vídeo surgiu após eu ler muitos comentários. As pessoas estavam sentindo medo assistindo os meus vídeos. E não é isso que eu quero. Tá bom, os personagens são estranhos e tal. Eu até falei sobre isso no vídeo. Mas não são vídeos que você tem que sentir medo. E eu queria mostrar isso pras pessoas. What the fuck? Medo de vídeo no YouTube? De youtuber. Eu fico animado quando eu explico essas coisas. Mas voltando ao personagem, eu fiz esse personagem a partir de um monte de sentimentos que eu estava sentindo. Antes de fazer esse personagem, eu tava na produção do vídeo do Resident Evil. E eu deixei pra gravar um dos PKs no outro dia. Mas eu acabei acordando com um machucado no olho. Do nada. Tava tão estranho de se ver que eu acabei indo pro médico. Então eu tive que usar um tampão no olho, o que me impossibilitava de fazer o outro personagem. E eu fiquei 2 meses sem gravar vídeo nesse tempo. Fora que, quando eu ainda tava com isso no olho, eu acabei sendo assaltado e tava acontecendo tanta coisa pra te desanimar, sabe? Que a partir de toda essa dor que eu tava sentindo, e desânimo, e insegurança, acabou saindo um personagem. Eu tirei de uma coisa ruim alguma coisa produtiva. E eu achei isso muito bom. Foi aí que surgiu esse PK. A simbolização da minha insegurança e dos meus medos. Tanto que ele usa um tampão no olho pra meio que homenagear estes momentos que eu tive. E eu achei muito inspirador da minha parte isso. Você tirar de uma desvantagem alguma coisa produtiva e mostrar pras pessoas isso. Isso é muito da hora. E estes são os PKs que nós temos até agora. Mas PK e o Hans... Calma, meus amigos. O Hans Chucrute é uma história engraçada. Eu criei ele pra meio que fazer uma piada sobre o YouTube atualmente. Mais ou menos como o YouTube 2016, só que como um alívio cômico. Ele foi um personagem que veio do nada na hora. Eu não planejei ele, eu não desenhei ele como eu desenhei os personagens antes de criá-los. E aí só veio esse personagem insano, que é o rei do clickbait, e eu gostei dele. E eu fico muito feliz que as pessoas acabaram gostando dele também. Eu gosto muito da aparição que ele faz no vídeo das playlists, que inclusive é um dos meus vídeos favoritos desse canal, porque foi o vídeo que eu pude ser o mesmo em relação ao meu gosto musical. PK? Hans? O que você está fazendo? Não é assim que se grava um vídeo! Você tem que colocar K-pop, funk, músicas que pessoas normais escutam. Mas Hans, eu sou normal. Eu sou normal. O Hans é a versão cômica da pressão que o youtuber sofre em trazer o que o público quer. É basicamente isso. Mas e os outros personagens, como Craninho e Bifinho? O Bifinho é a representação dos desejos carnais dos seres humanos. É meio viagem. Tanto que ele sempre quer as coisas na hora, ele não é questionado, as pessoas sempre vão na dele, porque todos sentimos essas vontades. O que você disse, Bifinho? E é pra ser uma parada viajada. E o que eu acho interessante é que nem fui eu que dei o nome dele de Bifinho, foram vocês. E eu acho interessante o fato dele só fazer barulhos e só os PKs estranhos entenderem o que ele fala. Eu não sei se você reparou isso. Já o Craninho é a versão totalmente contrária do Bifinho. Já é a representação da razão e da lógica. Ele não esboça sentimentos, ele é super frio e ele sempre quer ter aquela razão, porém de uma forma mais pensada. Tanto que ele é um crânio. Ele é um craninho. Mas é basicamente isso até agora. Eu fiz os personagens pra entreter vocês e pra as pessoas se identificarem. E eu tô muito feliz por vocês apoiarem esse tipo de conteúdo. Muito obrigado a você por ter assistido esse vídeo. Muito obrigado pelo seu gostei que você deixou aqui embaixo. Caso você tenha deixado, agradeço de fundo a todo o apoio que vocês sempre me dão. É só isso, uma boa noite e tchau!